com muito prazer, com muita honra, que eu convido a nossa próxima conferencista, Ingrid Sateré-Maué, com o tema Tudo é Território, Bens Comuns, Justiça Ancestral e a Virada Biocêntrica. Bióloga, professora e a primeira mulher indígena eleita vereadora em Florianópolis, em uma capital brasileira. Ativista socioambiental, sindicalista, defensora dos direitos humanos e liderança da Amiga. Mãe, feminista, antiproibicionista, atua pelo protagonismo indígena, justiça social e direitos das mulheres, na política feminista, indígena e de futuro, enfrentando racismo, desigualdades e lutando pela crise climática. Seja muito bem-vinda, Ingrid Sateré-Maué. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Então, gente, vou acostumar aqui com essa luz, viu? Primeiro, agradecer por vocês estarem aqui com a gente nesse espaço, nesse evento que teve que ficar paralisado por um tempo, mas que retoma no momento essencial, né? No momento onde a gente tem urgência de falar as coisas que estão sendo tratadas aqui, mas também em um tempo que a gente não pode procrastinar mais nem um segundo. Quando o Marcos trazia os dados aqui de 3,5, me remeteu à lembrança de um dado que a gente tem da Organização das Nações Unidas sobre a proteção que nós, enquanto povos indígenas, fazemos da biodiversidade do planeta, sendo apenas 5% da população do mundo. Né? No Brasil, somos bem pequenos, porém, somos nós que seguramos o céu nos nossos territórios, que não é só aqueles territórios que a gente imagina na nossa cabeça quando falamos essa palavra, né? Então, hoje o que foi proposto aqui para mim dialogar com vocês, fazer essa troca, foi esse tema, né? Que eu pude pensar sobre, juntando tudo que está sendo conversado aqui, que é tudo é território, bens comuns, justiça ancestral e a virada biocêntrica. Refletindo vários temas que têm aparecido durante, principalmente discussões socioambientais, que perpassam, né, tantas coisas que são necessárias para entender o nosso lugar. Que a Déa fez a minha apresentação, né, e eu queria trazer para você essa questão do território, a questão dos povos indígenas. Nós, enquanto povos indígenas, é esse território, né? A terra. Quando a gente pensa em território, a gente remete logo à terra, né? É sobre o nosso corpo. E nosso espírito, ancestralidade, futuro. Então, nesses últimos dias, prestando mais atenção em todo um processo de desgaste, mas um processo também que tem acelerado junto com o negacionismo climático que nos preocupa bastante, porque estamos nos preparando para ir para a COP30, que vai acontecer em Belém, e, né, o que a gente vê é um investimento totalmente contrário às coisas que estamos dialogando e construindo durante todas as COPs que passaram até a gente chegar a essa de número 30. Né? Então, estamos vivendo a ameaça da mercantilização, da privatização da água, a exploração imobiliária, o turismo predatório, e necessitamos defender o território como bem coletivo e não como mercadoria. E aqui em Florianópolis, a gente tem enfrentado esse grande desafio, porque é preciso haver um entendimento do território que a gente vive,
Nós não vivemos no mesmo território, por exemplo, que São Paulo, apesar, né, de tudo que, mesmo ele gigante, a gente já tem os apontamentos, os dados da falta de água. Mas em Florianópolis também nós já temos esses alertas. E em Santa Catarina, podemos ir além. O norte do estado de Santa Catarina, hoje, já não é capaz de produzir água para a população que ali habita. E quem são os primeiros atingidos? O corpo território de quem tem feito da sua vida dedicação 24 horas para a proteção de outros territórios que vivem outras vidas. Porque muitas vezes, quando a gente fala de vida, a gente pensa na nossa vida, na vida dos nossos familiares, das pessoas mais próximas que nós amamos e queremos cuidar, mas esquecemos das outras vidas que muitas vezes a gente nem consegue enxergar. Então, é muito importante entender que nesse processo a gente tem que ver o mar como território, a restinga como território, o mangue, a serra, a aldeia, a periferia, todos estão interligados e todos eles têm as suas necessidades. E território também como espaço de vida, cultura e espiritualidade. Todas essas coisas, elas precisam de vida e de diversos tipos de vidas para que possam se constituir. Aqui eu trago 3 referências para vocês de mulheres indígenas, na qual eu tenho o prazer de acompanhar diversos anos e que, além de professoras, são companheiras de luta pela proteção da nossa Mãe Terra. Quero trazer uma reflexão de Renata Tupinambá, que fala: as raízes são nossa força, a cultura é nossa saúde. Sônia Guajajara fala: o sentido da vida é o coletivo. Edilene Batista Quiriri diz: enquanto existir uma erva, uma árvore ou um rio no planeta, nós, povos indígenas, existiremos. E, nesse sentido, eu queria resgatar para vocês, ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com o povo Guarani, aqui do norte do estado. E, nessa oportunidade de poder fazer todo o plano de compensação de vários territórios que foram invadidos pelas imobiliárias, pela especulação imobiliária, né, mas também pela extração de areia, foi escutar os mais velhos. E os mais velhos, eles sempre têm a preocupação de fazer o resgate de todas as vidas. E nessa conversa de todas as vidas, foi me resgatado a história de plantas medicinais. De plantas medicinais que traziam a cura para algumas doenças que, muitas vezes, fora dos territórios, são consideradas quase incuráveis. E a medicina estava ali no território. E quando a máquina passou pelaquele território, ele devastou e levou muitas dessas plantas. E, claro, que com isso levou a saúde de todo um povo, no qual hoje o povo Guarani do norte do estado sofre bastante com a falta de saneamento básico, com a falta de água e, muitas vezes, com a falta de estrutura. Então, é muito importante a gente entender que tudo está interligado. E, nesse processo de interligação, é importante defender todos os tipos de território como bem coletivo e não como mercadoria. Era possível, sim, extrair a areia e renovar ou restaurar aquele território, mas isso não foi pensado. E, nesse sentido, nós, enquanto mulheres indígenas, estamos numa articulação e com um projeto que já vem há mais de 2 anos, mas intitulado há 2 anos, como reflorestar mentes e corações para a cura da Mãe Terra. E, nesse sentido, a gente entende que não podemos ficar somente na poesia. Ele tem que ir muito além. E, nesse sentido, também estamos indo além, participando das conferências,
participando de lugares onde a gente consegue elaborar a política e também fazendo um processo de escuta de quem vive tanto nos territórios quanto na cidade. Porque aonde quer que a gente vá, o nosso território vai junto. E para isso a gente precisa estar em conexão com diversas coisas. E queria trazer para vocês sobre essa ideia dos bens comuns, né? O que é que nos une? E aí nós temos muito a discutir sobre a preservação das nossas águas. Recentemente, vários jornais têm alertado sobre a falta de água, sobre o avanço de muitas empresas que têm consumido mais do que é suportável, o desmatamento das nossas florestas, infelizmente, muito invisibilizado, uma destruição gigante desse território que nós estamos, conhecido como bioma Mata Atlântica, um bioma que é um dos mais devastados justamente pela especulação imobiliária, que coloca o lucro acima da vida. E, nesse sentido, é importante identificar a perda dos saberes, das culturas e tudo o que é deles, desses territórios. Não é simplesmente dizer que vem outra cultura substituir. Nós não queremos apagar nenhuma cultura. Nós queremos cultivar culturas, respeitar culturas e respeitar cada corpo território. E, nesse sentido, é importante a gente entender a luta contra a privatização e a mercantilização da nossa vida. E aqui eu queria trazer para vocês uma imagem que faz a gente refletir um pouco sobre diversas pautas que nos remetem aos bens comuns. É um bem comum produzir alimento de verdade. É um bem comum ter território para lazer. É um bem comum ter água pura, tanto para se alimentar quanto para se divertir. E cada vez mais isso tem ficado escasso nas nossas vidas, porque não se tem um entendimento que isso é um bem comum. O bem viver, do viver coletivamente, do lazer que representa o bem viver. Tudo isso está interligado e ninguém precisa se privar de um ou outro para poder viver bem. Outra coisa que a gente traz como tema essencial nesse processo de um falso desenvolvimento é a necessidade do envolvimento. Nego Bispo sempre nos trouxe a lembrança de que esse desenvolvimento apresentado nos tirava algo que é super importante, que quando chegamos na vida adulta geralmente esquecemos, que é o envolvimento com os outros seres. Aquele afeto, aquela inocência que muitas vezes é colocado assim, mas aquela pureza das crianças. Isso precisa ser resgatado, para que a gente possa entender que todas as vidas são importantes, até aquelas que não estão mais presentes em corpo, território aqui com a gente, mas que estão na sua ancestralidade. E aí nós fazemos também o diálogo sobre a justiça ancestral, que é o atravessamento através dos nossos corpos territórios que estão aqui dando sequência a essa luta, a esse diálogo sobre os saberes passados de geração em geração, que muitas vezes são resgatados e lembrados por cada um de nós. E que nós precisamos entender que, por mais que eles não estejam de corpo presente aqui, eles estão nos protegendo. E, nesse sentido, é importante, né, que os rios não sejam esquecidos, as árvores não sejam esquecidas, porque esquecer os nossos ancestrais é como se a gente esquecesse o rio sem nascente, ou uma árvore sem raízes. E se a gente for fazer esse diálogo sobre o território que a gente está pisando hoje aqui, que muitos de nós vivemos, nós vamos lembrar de diversos rios que estão sendo apagados. A sua memória, de tudo que foi
aprendido naquele território através das águas, através das florestas. E a importância que a gente tem que dar de ter uma reparação histórica e a valorização das cosmologias não ocidentais como diversidade de política, como diversidade de ciência. Os povos tradicionais, os povos originários, ribeirinhos, seringueiros e tantos outros povos têm tanta ciência a compartilhar com toda a população, mas que, infelizmente, por a gente viver em um país racista, que não reconhece a sua ancestralidade e a sua história, nega algo que só tem coisas boas a nos oferecer. E não é somente nós, enquanto povos indígenas, que estamos falando isso para vocês. São organizações mundialmente reconhecidas, são cientistas totalmente reconhecidos que escrevem o relatório do IPCC. Muitas vezes, parece que a gente está cansado de bater na porta e dizer, olha, nos escutem, nos escutem. Mas muitas vezes nem quem está dizendo que nós podemos apresentar uma saída política de clima como solução ao enfrentamento à crise climática, quando se diz povos indígenas, ainda há uma descredibilidade. Ainda há não sei, talvez não em fala, mas em ação. Porque a gente precisa de ação, para que a gente possa ocupar os lugares, para que a gente possa, de fato, apresentar todas as políticas que são pensadas, políticas que não são dialogadas apenas nos nossos territórios e entre os nossos, políticas que são pensadas na universidade, políticas que são pensadas no governo, políticas que são pensadas em universidades, mas também que são pensadas com pessoas preparadas, que estudaram para isso também. E muitas vezes, mesmo assim, ainda não somos escutados. Então, é importante a gente refletir sobre essa reparação histórica que não perpassa por nós que estamos gritando todos os dias, mas perpassa por preservar a memória daqueles que lutaram tanto, que muitas vezes tiveram as suas vidas interrompidas, para que hoje eu e outras pessoas que já estiveram aqui nesse palco pudessem estar transmitindo a importância dessa reparação, para que a gente possa dar sequência às coisas que realmente importam para nós. E quando eu trago a vida como um centro das coisas que a gente precisa prestar mais atenção, a gente está falando dessa virada biocêntrica que precisa ser feita. Porque o centro deixa de ser o humano para ser a vida. E muitas vezes nós estamos perdendo essa narrativa de quem realmente se importa com todas as vidas, para quem não se importa nem um pingo por vida alguma, muitas vezes nem pela sua própria, nos levando a uma política de autoextermínio. Não é verdade que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Mas a gente tem nas nossas mãos o poder de decidir em que mundo que a gente vai viver, ou se nós vamos viver. É importante relembrar o passado. Para um futuro melhor, a gente almejar viver. Muitas coisas erradas foram feitas. Destruição a todo momento. Pensando apenas num presente e num lucro. Desprezando a vida. Mas nós pensamos no futuro. Mas antes de pensar no futuro, vocês que estão aqui, pensam no que nós temos de mais importante nesse momento, que é o presente, que vai mudar o rumo do nosso futuro. E que vai construir um futuro no qual a gente possa reverter todos os dados que ainda são possíveis de reverter em pouco tempo que a gente precisa fazer esse trabalho, para que as nossas crianças não tenham que viver uma vida decadente, uma vida
que elas não possam ter alegria, que elas não possam desfrutar do seu bem viver. Então, a gente precisa dar atenção à vida como centro. E o humano, ele é parte, ele não é o total. Nós não somos melhores do que a formiga, que muitas vezes nós não enxergamos. Nós não somos melhores do que as abelhas, que muitas vezes a gente não vê o trabalho delas. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos parte. E como parte, precisamos fazer a nossa parte. E nesse sentido, eu queria refletir com vocês sobre essa imagem, com esse desenho de várias crianças que estão aqui, porque eu tenho reforçado muito o compromisso que assumi com as crianças ainda do Oriente. Quando estávamos na COP28 em Dubai, onde diversas crianças ocuparam a COP28 no dia que era o Dia dos Povos Indígenas. Uma ação muito simbólica, mas que uniu forças para que a gente chegasse na COP30 e pudesse juntar as nossas crianças indígenas que têm um dever e que já nascem sabendo do seu trabalho enquanto pessoas indígenas para segurar o céu e preservar tudo que a nossa mãe natureza nos oferece, junto com outras crianças, que é uma movimentação que a gente já vem fazendo enquanto adultos, para que a gente possa chegar aos 3,5% que tem o entendimento de fazer a transformação necessária, para que a gente possa mudar todo o cenário que a gente está vivenciando. Temos momentos raros, em meio às turbulências que a gente vem vivenciando nesses últimos anos, de destruição, de desmatamento, de genocídio, que não é só em Gaza. É importante a gente lembrar que a gente vivenciou um processo de genocídio durante a pandemia e que esses corpos, territórios que foram tombados, são os corpos daqueles que sustentam o céu, que protegem 82% de toda a biodiversidade do planeta. Os povos indígenas do Brasil, organizados, decidindo ocupar a política, decidindo ocupar lugares que nunca foram ocupados por nós. E não porque a gente não quis, mas porque foi nos arrancado o direito, muitas vezes até de falarmos por nós mesmos. Por muito tempo, a gente foi tutelado. E por muitas vezes ainda tentam fazer isso. Porque, como eu gosto de lembrar, a nossa parenta e deputada federal, Célia Chacriabá, sempre falava que a gente estava trabalhando para vencer o racismo da nossa ausência. Nós estamos vencendo o racismo da nossa ausência, ocupando os lugares. Mas isso não significa que, quando ocupamos os lugares, não continuamos enfrentando o racismo da nossa presença. E é duro falar isso para vocês, porque é duro estar aqui, vindo de um processo de várias violências raciais, seja na Câmara ou fora dela. E muitas vezes com aqueles que se dizem lutar ao nosso lado. Nós temos que dar valor a todas as vidas. O cientista na universidade, ele tem o seu conhecimento, o seu valor. Mas o cientista dos saberes tradicionais e ancestrais também tem o seu valor. E os dois podem trabalhar juntos. E nós queremos fazer isso. Nós estamos conversando com os nossos mais velhos. É preciso que haja esse respeito mútuo, em todos os sentidos da nossa vida. Hoje, estar aqui no Planeta Doc e trazer essa discussão para a gente, da gente olhar para as nossas crianças, olhar para as outras vidas, tem um sentido. Um sentido de entender que tudo é território. O corpo é território, a fala é território, a memória é território. E o legado da COP é que a gente possa ter esse reconhecimento também da demarcação dos territórios indígenas como uma das soluções para essa crise climática. É uma das nossas principais pautas que vai ser apresentado no relatório brasileiro como uma das políticas
de enfrentamento à crise climática como uma das soluções. Não a única, mas como uma das soluções que vão se juntar a demais soluções pensadas em conjunto. É preciso entender que a preservação dos territórios é o que mantém a biodiversidade viva. E muitas vezes a gente nem vai conseguir ter a dimensão de cada um desses territórios. E por isso que é importante a gente compartilhar esses saberes, tirar o medo das nossas crianças de pisar no chão, de respirar, de contemplar a nossa natureza e de se entender parte dela. Nós precisamos alimentar e plantar essa semente junto com as nossas crianças. Elas precisam disso. Elas precisam que a gente assuma esse compromisso, essa responsabilidade. E, claro, para que isso possa acontecer, nós precisamos enfrentar com os nossos corpos territórios as violências territoriais. E as violências territoriais, elas perpassam nas periferias, onde as nossas crianças têm sido mortas diariamente, porque elas têm cor e CEP. E por isso que isso acontece de uma forma totalmente invisibilizada e que destrói, muitas vezes, o nosso sentimento de humanidade, quando nós normalizamos isso. Também precisamos entender que, infelizmente, todos os dias temos corpos indígenas tombados, seja pela violência sexual ou seja pela barbárie do racismo e do preconceito que vivenciamos no nosso país. Mas também, sem esquecer, a luta pelo território do povo palestino, que vive um verdadeiro projeto de genocídio e que nós não podemos fechar os olhos e as nossas bocas para denunciar esse momento que o mundo vive. E aqui eu queria trazer duas referências para vocês, para a gente refletir, que são relacionados ao racismo ambiental e ao apagamento das nossas culturas. Sem água, é impossível ter vida e a preservação da cultura nos territórios. Porque, não preciso dizer isso para vocês, mas a falta de água faz com que as pessoas se desloquem para outros lugares, muitas vezes tendo que, por uma pressão, acabar, não conseguir mais cultivar o seu modo de vida. Não que mudar seja obrigatoriamente abandonar a nossa cultura, o nosso modo de vida. Mas, muitas vezes, nós somos obrigados a fazer isso. E a falta de água é uma dessas ocorrências, né, que são ocorrências de conflitos de água. Esse aqui é dados que eu trago para vocês de 2015 a 2024, do mapa que a gente tem sobre os conflitos nos territórios. E aqui, esse dado são os conflitos pela água. Então, a gente vê uma grande preocupação que a gente tem hoje em todo o território brasileiro da falta de água. E o que isso vai refletir nos nossos corpos territórios enquanto seres humanos, mas nos territórios, né, quando a gente fala de terra. Outro dado que eu queria trazer para vocês são os conflitos de terra, que são as ocorrências de violências contra as ocupações e a posse e também as ações de resistência. Então, a gente vê uma grande luta por território através da moradia. É preciso que haja moradia. E esses corpos territórios que estão lutando por moradia são as nossas crianças e as nossas mulheres, em grandes maiorias. Mães solos que enfrentam todas as dificuldades e que enfrentam a violência, principalmente do Estado, através da repressão da polícia e que trazem esses dados para a gente. Aqui eu queria compartilhar com vocês as imagens de alguns movimentos sociais que estão nessa batalha com seus corpos territórios, lutando pela proteção dos seus territórios, contra a mineração, a destruição, políticas que querem dizer quem é indígena e quem não é indígena, que querem dizer quando que os indígenas estavam aqui ou não estavam. Então, é muito importante que a gente se atente a tudo isso que acontece. Também é importante a gente trazer o protagonismo das pessoas LGBT em um país que mais mata a comunidade LGBT. Porque não tem como existir orgulho de ser quem a gente é em um planeta morto. E as pessoas LGBTs trazem a discussão
da preservação da nossa Mãe Terra. E eles precisam se unir, me incluo na comunidade também, enquanto uma pessoa pansexual. Precisa se fazer a união de todos os movimentos, por todas as pautas que defendemos e que combatemos a opressão. E a comunidade LGBT é uma também que está sendo frente de linha. Queremos também ver nossos filhos crescerem, não só os patrões enriquecerem. Precisamos ter a dimensão do que é todos esses conflitos e o que isso causa nos nossos corpos territórios. Porque quando esse lucro é colocado acima da vida, a gente tem barragens construídas em cima de histórias, de culturas, utilizando o poder do Estado, e aqui a gente está falando do poder do Estado brasileiro, para destruir vidas, quando barragens são arrebentadas e que destroem vários territórios. É importante a gente entender e colocar isso como pauta principal nos nossos diálogos e reflexões. A vida deve estar acima do lucro. E eu queria, para finalizar, dizer para vocês que sem mulher não tem clima. A gente já teve todas as experiências com os homens à frente, conduzindo as políticas do nosso país e do mundo. É preciso fazer uma mudança, numa transformação no qual nós, mulheres, que seguramos o rojão todos os dias, que alimentamos esse país, que cuidamos das nossas crianças e dos homens também, tenhamos lugar de poder, de fala, para que a gente possa apresentar as ideias e soluções necessárias para reflorestar mentes e corações para a cura da nossa Mãe Terra. E é assim que eu termino, agradecendo na língua Sateré Maué, o Acucesse, que a gente possa caminhar juntos e, de fato, a gente possa almejar um futuro bem diferente desse que a gente está vivendo, porque é possível. Vamos rumo aos 3,5%, para que, de fato, a gente possa alcançar toda a transformação necessária para a gente fazer a proteção da nossa Mãe Terra em meio à emergência climática, que não é brincadeira, ela existe. Por mais que lideranças mundiais que deveriam estar defendendo, investindo por ter destruído todo o seu país e depender do ar puro, da água pura, que é protegida ainda no nosso país, não se comprometer com o futuro do mundo. Hoje, infelizmente, vi a fala de uma das principais lideranças mundiais falar que é uma falácia a emergência climática que nós estamos vivendo. Falácia é o absurdo que nós escutamos hoje da maior liderança, da maior potência mundial, que infelizmente ainda é os Estados Unidos, porque é preciso ir por um outro rumo. E esse rumo não é a destruição nem o lucro acima da vida. Que possamos nos dedicar à proteção das nossas vidas e lutar por um futuro onde possamos ser seres humanos que realmente somos. Obrigada.